Então, beleza, a gente parou a última aula nessa parte aqui no filme de comportamento reológico de fluidos. E aí, a gente vai falar agora de um conceito muito importante para a reologia, que é o conceito de tempo de relaxação. A reologia, ela como qualquer área assim das ciências físicas, ela busca muito trabalhar com números adimensionais, né? Esses números adimensionais, eles sempre são a velocidade de um fenômeno em relação a outro, né? Sempre está comparando a velocidade, a intensidade de um fenômeno em relação a outro. Todo mundo lembra aí do número de Reynolds. Aí na reologia é muito usado o número de Peclet, né? Que é algum processo frente à difusão térmica, né? E outros números aí, Weisberg e outros tantos. Em particular, para a reologia, é muito importante o conceito de tempo de relaxação, que é o tempo de relaxação, é o tempo que. Estou vendo aqui meus slides, acho que eu não gravei os slides, tinha esse escrito, mas não tem problema não. É o tempo que um fenômeno leva para atingir o seu estado de equilíbrio. Esse conceito ele perpassa várias áreas da física e da engenharia. Por exemplo, em controle de processo em reatores, a gente tem um tipo característico em controle de processo, por exemplo, do sistema de primeira ordem, né, que é o tempo para o processo atingir, sei lá, 70%, eu não lembro exatamente o número, do seu valor final. Né? Esse conceito aí de tempo característico para sistema de primeira ordem também perpassa várias áreas da engenharia. Veja, por que esse tempo característico é importante? Porque o seu experimento ele sempre tem que ser pensado em relação ao tempo característico. Um líquido perfeito, né, quando ele se deforma, né, a gente admite que ele se deforma instantaneamente. Então, o tempo característico dele é zero. Não, até estão aqui os slides, acho. Tá, até o próximo. Né? A relaxação, né? É a dinâmica de um processo ou material até atingir o equilíbrio. O sólido elástico também instantaneamente. Quando você deforma um sólido elástico, quando você aplica uma tensão, ele se deforma instantaneamente, chega à condição de equilíbrio. Aí quando você solta, ele volta para a condição de equilíbrio anterior instantaneamente. Na reologia, o tempo de relaxação é o tempo necessário para o material relaxar uma tensão ou deformação. Aqui a gente tem uma deformação. Gama a gente representa uma deformação e aqui o tempo. Então aqui suponha que eu peguei um material e apliquei uma deformação. Eu aumentei o comprimento dele instantaneamente. O fluido ideal, ele reage instantaneamente. Ele tem uma tensão. Enquanto eu estiver deformando, ele oferece uma resistência. Mas se eu paro de deformar ele não oferece mais resistência. Ele já está no estado de equilíbrio. Né? Por exemplo, se eu... Tá com a sua cabeça que não entendeu direito. Não, Camila? Por exemplo... É porque o sólido, ele não é uma característica do sólido ter uma resposta instantânea e o do líquido não tem um atraso quando a gente está... Quando a gente determinou o sólido ideal, eu fiquei pensando... Mas é pequeno. Esse atraso é pequeno. Né? Veja, a gente está falando aí também na
no tempo de relaxação nesse caso, é após a remoção da perturbação. Entendeu? Normalmente, esse tempo de relaxação, mas você tem razão aí nessa. Mas um líquido, o tempo dele de relaxação, nesse aspecto aí que você falou, ele é muito pequeno. A gente pode considerar zero, um líquido perfeito. Né? Existe um atraso, mas um atraso pequeno. O viscoelástico não, é grande. Até aqui o viscoelástico, né? Nesse experimento aqui, deixa eu até pegar aqui o. Esse experimento aqui é muito bom. Opa! Veja, esse experimento aqui, o pesquisador aí vai fazer uma deformação e o fluido ele vai voltar ao valor original, né? And turn it a full 360 degrees. When I let go quickly, Veja, esse tempo aí que esse ponteiro ele volta ao valor original, a gente pode dizer que é o tempo de relaxação do material, né? to it. Ele pegou, And turn it a botou, full 360 degrees. aí beleza, ele perturbou e soltou, agora o material vai relaxar. When I let go quickly, Então, uns 2 segundos aí, tempo de relaxação. Se fosse um líquido, era zero. Ele já estava, ele ia ficar lá parado. Você botasse a água aí dentro e girasse, e só tirasse o dedo, o ponteiro ia ficar onde a água está. Concorda? Onde já estava. Se fosse um sólido elástico, ia voltar instantaneamente. Concorda não, Camila? Eu só me atrapalhei em entender a água. Porque a água, ela é considerada um líquido que não é ideal, né? Ideal. Ele é ideal, a água? Para a mecânica dos fluidos e para a reologia, ela é ideal. Por quê? Ela se comporta segundo a lei de Newton da viscosidade. Todo fluido de baixo peso molecular é um fluido ideal. Tá. O fluido ele só começa a ser não ideal quando você tem polímero, quando você tem partícula ou quando você tem gota. Então é suspensão polimérica, solução polimérica, suspensão ou emulsão. E aí, mais importante, e importante também, um polímero, uma gota ou um sólido, ele tem que interagir com o outro para criar o que a gente chama de estrutura no fluido. Esse comportamento ele é resultado da interação de um elemento desses com outro. Existe, por exemplo, você lembra do curso de coloide, que uma partícula ela exerce uma força sobre outra, na suspensão coloidal. Essa força, né, aqui nesse caso do polímero, não é bem uma força, a gente chama emaranhamento. A solução polimérica ela tem 2 comportamentos muito diferentes. Um comportamento é quando a solução polimérica é diluída, ela é newtoniana. E um comportamento em quando ela é concentrada, que ela é não newtoniana, que começa a mostrar esses efeitos de memória, viscosidade dependente da taxa de cisalhamento. Por que isso, né?
não só a concentração, mas também o comprimento da cadeia. Porque quando uma molécula começa a se emaranhar a outra, a deformação começa a depender do comportamento conjunto das moléculas poliméricas. Se uma molécula não vê a outra, não tem esse comportamento conjunto, concorda? Certo? Certo, Luísa? Certo. Eu estava pensando aqui no caso das suspensões também, se a tensão é tal que você reduz a quantidade de fase líquida, você pode aumentar o atrito entre as próprias partículas do sólido, né? E aí você tem um aumento da viscosidade. Exatamente. Isso aí, né? É um fluido dilatante. Exatamente. Essa é a teoria da dilatância em fluidos, em suspensões. Porque quando você tem a suspensão, nesse caso aí também a suspensão precisa ser concentrada, a água entre as partículas exerce a função de lubrificação, que é o assunto do curso de Reologia de Suspensões. Não que é esse curso, né? Mas a gente vai chegar lá. É porque eu confundo as coisas que eu dou. Beleza. E aí, uma pergunta assim que eu me fazia, como é esse comportamento viscoso, né? O que acontece nesse comportamento viscoso? Comportamento elástico, viscoso puro, viscoso ideal e elástico ideal. É trivial, porque as posições das moléculas são relativamente fixas, né? Onde os átomos você deforma o retículo cristalino, e quando você retira a perturbação, ele volta à posição original. E a viscosidade é um comportamento um pouco mais sofisticado. Veja, não sei se o Cliff provavelmente já deve saber isso aí muito mais que eu, né? Que é assunto da tese dele. Aqui tem um modelo muito antigo para líquidos, né? Baseado na mecânica estatística, vamos chamar assim, falta de que eu tirei aqui desse livro. Aqui está o estado inicial de um líquido. A interação entre as moléculas de líquido, ela é lábil. O que é isso? Ela está trocando ali uma para outra. Então você tem aqui, em um tempo menor do que um tempo aí de referência, né, ou característico, pode ser um tempo de relaxação, você aplica uma força no material, né, o material está na condição inicial, e aí essa molécula que está interagindo aqui com essas duas moléculas aqui, esses dois átomos, ela muda de posição. Então, esse efeito viscoso, né, pode ser entendido como o movimento de moléculas mudando de vizinhos. E aqui está o potencial, né? Aqui seria essa situação A, aí você deforma a molécula e o potencial aumenta, ela fica numa situação intermediária, que não está representada aqui, de mudança de posição, né? Seria esse caso aqui, né? Posição de equilíbrio é essa, e ela vai mudando de posição, aí o potencial aumenta até que ela consegue interagir com a molécula seguinte. E aqui também é muito interessante que é a força ela criada dentro do fluido, né? Quando a gente aplica uma deformação, né? A reologia é sempre um balanço entre tensão e deformação. Para um material linear, a gente aplica uma deformação, aí o material gera uma tensão. Ou a gente aplica uma tensão e o material gera uma deformação. Por exemplo, se eu pegar um elástico, peguei aqui um elástico, pena que não sei cadê meus... Minha casa foi arrumada.
Se eu pego aqui um elástico, e se eu pego esse elástico, ele tem 10 centímetros, eu faço ele ficar 11 centímetros, eu apliquei uma deformação ao elástico. E aí, obviamente, o elástico ele vai estar tentando contrair, vai ter uma força interna que está tentando, ele quer voltar aos 10 centímetros originais dele. Certo? Então, esse é o experimento em que eu apliquei uma deformação original ao material e vou medir a tensão dele, qual a força que ele vai fazer, que ele quer fazer, o que ele está fazendo, na verdade, em busca da posição original. E eu também posso fazer o segundo experimento, que é o experimento de tensão, que é menos comum hoje. Antes era muito comum os reômetros serem os reômetros são divididos em tensão controlada ou deformação controlada. O tensão controlada, o experimento é o seguinte: eu pego o elástico de 10 centímetros e aplico uma força de 1 newton e meço quanto ele deformou. Certo? Então, são sempre esses dois elementos na mecânica dos fluidos e na reologia. Na reologia mais, né? Para o líquido puro e para o material elástico, esse tempo de relaxação ele não tem muita importância, mas para os materiais viscoelásticos, sim. Né? O material viscoelástico ele tem um tempo de deformação da ordem de segundos, igual a gente viu ali para a solução de PVA. E esse tempo de relaxação ele pode ser compreendido por esse modelo aqui também. Né? Seria o tempo, né? A gente mediu ali um tempo de relaxação, que foi o tempo dele voltar à posição original. E a gente pode pensar em um outro tempo de relaxação, né? Que é o tempo da molécula sair dessa posição e chegar a essa posição. Eu apliquei a perturbação, quanto tempo a gente vai demorar para os átomos saírem da posição inicial e voltar da posição inicial e chegarem à posição final pós-perturbação. Isso é um outro tempo de relaxação. Certo? Então, naquele experimento ali do cara, eu tenho dois tempos característicos, que é o tempo de relaxação, de eu soltar o ponteiro, ele voltar à posição original, é o tempo de relaxação, de remover a perturbação, ele relaxou. Isso é um tempo de relaxação. E tem um segundo tempo de relaxação. Veja, se eu pegar, ele deu uma volta ali naquele cilindro e ficou segurando com o dedo. E tirou e o material voltou. Aí veja, vou voltar aqui. Aí ele vai fazer um segundo experimento. It turns almost half the distance. Ele vai fazer um segundo experimento. This time I'll hold it for Agora ele vai segurar com o dedo por mais tempo. a few seconds. Since the fluid has a fading memory, when I do let go, the recovery is a much Veja, não voltou quase nada. smaller fraction of the original deformation. We can make quantitative measurements of viscoelastic behavior in this type of apparatus. Aí veja, se ele segurasse ali o dedo dele por, sei lá, 1 minuto, o material não ia voltar. Ou seja, tem dois comportamentos ali muito, muito claros. O primeiro
ele dá uma volta e rapidamente solta. Aí o material se comporta como elástico. O que aconteceu? Aí depois ele dá uma volta, segura um pouquinho, aí tira o dedo, aí o material só retorna um pouco. Aí depois eu te respondo, Natália. Aí veja, no primeiro caso, que ele dá uma volta e solta, o material foi muito elástico, concorda? Então veja, em termos microscópicos, nessa solução polimérica, o que aconteceu foi o seguinte: as moléculas de polímero estão lá entrelaçadas, ele deformou a rede. E quando ele soltou, a rede voltou para o ponto original. Pelo menos quase original, vamos supor assim. No segundo caso, ele deformou, aí a rede se esticou, mas ele ficou segurando. Aí acontece aquilo das bolinhas, que saltitantes, né? As moléculas de polímero, aí elas tiveram tempo de escoar, de mudar de posição, de buscar as interações mais favoráveis, e ela relaxou nessa nova posição. Então, quando ele solta o dedo, não existe mais memória daquela conformação original. Ela vai ficar nessa nova conformação, que vai ser a conformação mais estável delas. Entendeu isso aí? Entendeu, Luiz? Natânia? Olha, acertei uma hoje. Pô, não vou poder publicar esses vídeos nunca, falando essas besteiras. Maria, você falou uma coisa no chat. Tá discutindo com o Cliff? Não sei. Não, estava falando já de formação, de porque talvez ele não voltava novamente à posição. Se a deformação for muito grande? Sim, porque ele deu toda uma volta e ele ter a força aí com o dedo, do dedo que você estava falando, de que as moléculas se relaxaram e ficaram em nova posição, ele só voltou um pouquinho. Então, devido a essa força, se gerou essa deformação de um composto, então, nesta parte internamente, molecularmente. Veja, nos dois experimentos que ele mostrou, a deformação foi a mesma, concorda? Uma volta. 2πr. A deformação era fixa. Existe uma dependência de quanto ele volta, vamos falar assim, com a deformação. A reologia convencional, ela é baseada na parte do comportamento em que a tensão ela é proporcional à deformação ou à velocidade de deformação. Chama comportamento viscoelástico linear. E essa é a parte da reologia convencional. Mas tem uma parte da reologia que é não linear, que considera essas deformações largas. Chama LAOS. Vou escrever aqui. Large Amplitude Oscillations, que tenta calcular o quanto o material voltaria para uma deformação muito grande. Mas você tem razão, o quanto volta é dependente da deformação também. É dependente da deformação e dependente da velocidade de deformação. Isso é uma coisa muito importante. Veja, para um sólido, né, é melhor explicar. O saquinho do hortifruti é um exemplo que eu gosto muito. Se você pegar o saquinho do hortifruti e quiser que ele comporte como um sólido, como é que você vai fazer? Como é que você pega banana lá para casa, Cliff? Um saquinho. Você faz uma deformação rápida ou lenta? Ih, Cliff está de máscara, né? Não, Cliff, pode ser Camila, então, sua representante. Mas eu entendi. Pegar o saquinho
Você precisa retirar um saquinho daqueles rolinhos lá do hortifruti. Hum. Como é que você faz? Você faz a deformação lenta ou rápida? Eu puxo rápido para Não. soltar. Então, a velocidade de deformação é alta. A taxa de deformação é alta. O que significa isso? Que as moléculas, as cadeias poliméricas, não tiveram tempo de relaxar. Então, aquele material se comporta como um sólido, ele vai ter uma deformação elástica e depois quebrar. Você faz isso porque você sabe que se você puxar devagar, segurando, o material vai se deformar, chama plasticamente em termos, mas ele vai se deformar como um líquido. Concorda? Então, o comportamento do material depende da deformação. Para a gente aqui não vai ser relevante, porque a gente estuda a reologia linear, então a deformação ela é proporcional à tensão, ou à velocidade de deformação. A gente vai discutir isso bem depois. E depende muito mais da velocidade de deformação. Isso sim vai ser muito importante para a gente aqui. Certo? Aqui tem um comportamento aqui da velocidade. A gente já viu, né? Mas tem um comportamento aqui da velocidade de deformação. Esse aqui, né? Veja, que é o caso do fluido dilatante. Aqui também, né? Você pega essa bolinha, essa é uma bolinha de material plástico. But in contrast to the elastic solid, Veja, the short impact of bouncing. essa bolinha, ela está sendo arremessada em uma mesa, ela está deformando e voltando, e o comportamento claramente como um sólido. É uma bola, um sólido elástico. Ó. Deforma, acumula energia e volta. Agora ele vai deixar essa bolinha aí por 45 minutos na mesa. Obviamente a gente não vai ficar aqui assistindo 45 minutos, ele passa o filme rapidamente. Qual a diferença desses dois experimentos? No primeiro, a velocidade de deformação é muito alta. E no segundo, a velocidade é muito baixa. Ou melhor, na verdade, a tensão, né? Porque ele está arremessando, então ele está fazendo a força. Ele não está controlando a deformação. Ele está controlando a tensão. E quando ele deixa sobre a mesa, a única força atuando é a gravidade. Então ele está, ele está controlando a tensão também, mantendo a força constante. Aqui é uma esfera de aço em uma solução polimérica. Uma solução dilatante incomum para polímero. Aí veja, a esfera vem em alta velocidade, ela para, porque ela está em alta velocidade. E aí, quando ela para, o que acontece? Ela escorre. Certo? Ela chega, dá um comportamento elástico tão grande que ela chega a quicar dentro do fluido. Aí, beleza. Eu não sei se eu já defini fluidos aqui com vocês. Deixa eu ver aqui meus slides aí, porque eu estou dando outro curso. Já sim. Uhum. Então, beleza. Então, veja. A gente vai conseguir, para um material, a gente vai conseguir, com o experimento reológico, medir o tempo característico dele, que é o tempo de relaxação. Essa é a medida que a gente vai conseguir fazer. Pelo menos inferir. Mas é importante que a gente compare o tempo de relaxação com o tempo do experimento, algum tempo que caracteriza o experimento. Se o material, por exemplo, relaxa em, sei lá, igual aquela solução polimérica ali, a gente pode ter estimativa, né, uma solução polimérica o seguinte:
que se eu der aquela volta de 360 graus e esperar 1 minuto, o material não tem elasticidade mais. Então, vamos dizer que o tempo de relaxação dele é 1 minuto. Certo? Se eu fizer todos os meus experimentos com o tempo característico do experimento maior que 1 minuto, eu vou dizer que o material é viscoso. Né? Então, eu tenho que saber o tempo característico do experimento para controlar a condição, o tempo característico do material e do experimento, para poder ter uma medida correta do comportamento do material. Uma das maneiras da gente estimar um tempo característico do experimento é se a gente pegar aquele nosso experimento, né, que é o seguinte: a gente pega uma placa aqui, ela está se movendo a velocidade v, aqui no meio tem um fluido, a placa de baixo está parada. Como eu estou puxando a placa, eu estou fazendo uma tensão em cima, e obviamente, como a placa de baixo está parada, existe uma resistência a essa tensão embaixo, concorda? Aí eu até botei aqui. O tanto que a placa de cima anda é x. Certo? Esse x, ele é igual à velocidade que a placa se move vezes o tempo. Concorda? Concorda, Luizio? Concorda, Natane? Opa, Natane? Sim, concordo. Natane já está cochilando aí na aula da gente. Pode não, Natane. Ou não, pessoal, tá aqui. É porque tá baixinho aí, não vi você. É V, né? Isso aqui parece um teta. V. Mas veja, aí aparece uma coisa muito importante na reologia. Na reologia, as deformações são sempre relativas. E essa deformação, que eu chamei de gama, ela é definida como a quantidade que a placa de cima anda em relação ao gap, que é essa altura da camada de fluido aqui, que a gente chama de gap. Depois vocês vão ver por que a gente chama de gap. Então, beleza. Então, a deformação é a velocidade vezes o tempo. A distância que a placa andou, desculpa, é a velocidade vezes o tempo, dividido pelo gap. E lembra que V sobre H, a gente definiu isso, é a nossa taxa de deformação. O que é trivial, né? Que a deformação é igual à taxa de deformação vezes o tempo. Certo? Na última aula a gente definiu isso. Deixa eu ver aqui se realmente definiu. Definimos, né? Mas não sei se eu chamei isso aqui de taxa de deformação. Deveria ter chamado. Se eu não chamei, fica definido. Chamou, só que depois você apagou. Beleza. Eu apago porque fica a poluição, né? Isso aqui também é de outra área. Beleza. Nossa referência é a seguinte. O tempo característico desse experimento, a gente vai usar como o tempo que a deformação seja 100%. Eu podia pegar 200%, 300%, 500%, mas 100% parece razoável, concorda? Né? Então, a deformação aqui é igual a 1. Aqui, né? Para 100% de deformação, aí eu isolo isso aqui. Então, o tempo característico do experimento, desse tipo de experimento aí, ele é 1 dividido pela taxa de cisalhamento. Aí, veja, a taxa de cisalhamento é, por exemplo,
A velocidade, uma taxa de cisalhamento típica de reologia, depois a gente vai falar dessas coisas, sei lá, 10 segundos a menos 1. Então, o tempo característico do experimento é da ordem de 10 segundos. Ou a gente pode pensar que a geometria leva 10 segundos para fazer uma deformação igual à espessura da camada de fluido. Certo? Tranquilo? Ô, professor, tem aqueles outros fluidos que eu não estou lembrando o nome agora, que eles dependem de um tempo mínimo de aplicação da tensão para começar a ter a deformação. Eu não estou me lembrando como é que eles são chamados. Eles enquadram nesse mesmo conceito aí? Sim. Se enquadram. Não, tempo mínimo talvez seja uma tensão mínima. Tensão mínima, tá certo. Tá É, certo, tensão mínima. são fluidos de Bingham, que chama. A gente vai falar bastante deles. Deixa eu ver aqui. 1 sobre gama. Não, desculpa, eu errei aqui. É 1 sobre 10, né? Eu estava achando estranho. T1 vai ser, se aqui é 10 segundos a menos 1, é 1 sobre 10 segundos a menos 1, que é 0,1 segundo. Certo? Beleza? Sim, sim. Então, a gente pode, em um experimento, é importante, né, ter como guia. Né, isso é mais. Normalmente a gente não erra nisso, mas é importante ter em mente. Essa relação entre o tempo de relaxação do material, que eu botei aqui como tal, e o tempo do experimento. Por exemplo, se o tempo do experimento, igual eu falei, for muito maior do que o tempo de relaxação do material, por exemplo, eu dei aquela volta, vou botar aqui, isso é esse de cima mesmo, eu dei aquela volta e fiquei esperando muito tempo. Eu vi que o meu material relaxava em 1 minuto, mas aí eu dei a volta, esperei 3 minutos, soltei, não vai acontecer nada. Dei a volta, esperei 5 minutos, foi o tempo característico, não vai acontecer nada. Então, o material vai se comportar como um fluido, mesmo ele sendo viscoelástico. Certo? Aí, se o experimento, isso aí a gente vai definir depois, se o experimento é dinâmico ou estacionário, esse número adimensional muda de nome. Se for dinâmico, é número de Débora. Se for estacionário, número de Weisberg. Esse experimento aqui que a gente fez, a gente pode representar assim, eu não enfatizei, né? Veja, a posição da placa, que esse X está crescendo linearmente com o tempo, e a velocidade que a placa se move, ela é constante. Certo? Isso aí é um experimento que a gente chama seria de taxa de cisalhamento constante, seria um step rate. Né? Você dá uma perturbação degrau, que é esse degrau aqui, na taxa de cisalhamento, que é, eu botei aqui em algum lugar, que vai ser V sobre H, né? Certo? A taxa de cisalhamento, gama ponto, ela é V sobre H, que é igual. É isso mesmo, V sobre H. Botei aqui nessa representação. Beleza? Sim? Sob controle, Luísa? Vamos indo. Ok. Professor, a gente tinha usado tal para outra variável. Pois devia ter usado outra letra, né, Cliff? Tinha um θ lá na figura, aí que eu me notei que eu tinha, mas eu também já tinha usado θ. Mas a gente vai falar
não muito desse tempo de relaxamento, né? Depois a gente arranja uma variável boa para ele, mas você tem razão. Veja, aí a gente vai agora dar uma revisãozinha de matemática. Obviamente, vocês sabem isso, né? A velocidade é um vetor, né? Velocidade precisa de direção e sentido. Esse vetor na reologia é representado normalmente em coordenadas cartesianas, né? Nesses vetores característicos, né? IJK, nessa base IJK. E em reologia também é muito comum a gente chamar aqui de 1, 2, 3. Realmente não gravou as modificações que eu fiz, porque aqui eu tinha corrigido esse negócio. Isso é importante, a gente começar a reconhecer essas grandezas como vetor, pelo seguinte: veja, um vetor, esse vetor A é exatamente igual ao vetor B, aqui. Porque se eu transladar um vetor, não tem diferença, concorda? Apesar da coordenada dele aqui estar diferente. Aí, se eu pegar dois vetores aqui, esses vetores significando força, eu tenho esses vetores força aqui, mas a depender de onde a força é aplicada nesse cubo, eu tenho dois resultados completamente diferentes. Se eu aplicar a força aqui nessa superfície, a resultante vai ser um cisalhamento desse corpo, porque ele está uma força aqui em cima, suponha que ele está fixo, ele tem alguma coisa aqui que mantenha ele nessa posição. Então, eu estou fazendo esse tipo de esforço, concorda? Agora, se essa mesma força eu aplicar nessa face aqui, o material está sendo o quê? Tensionado. Certo? Concorda, Camila? Então, veja, a descrição da força não é suficiente para entender o comportamento mecânico de materiais. A gente usa a descrição da força porque na engenharia de processo a gente não lida com geometrias complicadas. Mas quando a gente generaliza, a gente tem que entender que existe uma interação entre a força, o vetor força, e a superfície que essa força é aplicada. Essa superfície ela tem uma representação matemática também, e é uma representação vetorial. Uma superfície ela é representada como um vetor. Você pode decompor a superfície assim como você decompõe o vetor força. Aí, por exemplo, aqui nesse sistema de coordenadas, essa superfície aqui é um plano, área constante, que eu chamei AX, né? Apesar de deveria ter chamado AZ, né? AZ, K, AZ, K. Aí na superfície aqui, como ela está aberta, aí você tem uma certa liberdade de escolher se o vetor área normal, a área está apontando para cima ou para baixo, mas a superfície ela é definida matematicamente através da normal à superfície, que multiplica pelo módulo, que é a área da superfície. Certo? Aqui eu posso até dizer que, ao invés de AZ, só A, porque não tem outros módulos. Essa superfície AK é uma superfície
cujo vetor normal é o vetor K. Se a gente olhar aqui, é esse vetor aqui. Então, esse N chapéu aqui é o vetor K. E o módulo dela é o comprimento dessa área que eu chamei K. Certo? Concorda aí, Luísa? Tá começando a complicar na minha cabeça aqui, mas... Vai ter que dar uma complicada aqui. Essa aula hoje vai dar uma complicada, mas depois descomplica de novo. Tranquilo. E essas duas superfícies são iguais, né? Do ponto de vista matemático, elas são representadas diferentemente, que a superfície aberta, você tem liberdade de escolher o vetor normal. O vetor normal aqui nessa superfície é o menos K. Está aqui negrito. Concorda, Camila? Camila está fresca aí nesses assuntos. Está fazendo os cursos de matemática do mestrado e doutorado. Veja. Então, para uma superfície genérica, a gente pode dizer que a superfície é igual à soma vetorial, seria das projeções dos vetores unitários e da área da superfície. A gente pode generalizar isso aqui. Certo? Assim como a gente finaliza a força. Uma força, a gente pega e decompõe ela em 3 componentes. Uma superfície também. A gente decompõe em 3 componentes. Certo? Por uma superfície fechada, aí tem uma regra, né, digamos assim, uma convenção, que o vetor normal é sempre externo à superfície. Beleza, Cliff? Cliff também tem que estar com isso aí bombando. Então, agora a gente tem as ferramentas matemáticas, já que a área para a gente era um escalar. Né? Mas o escalar não quer dizer nada, na verdade. Se eu falo que a área tem 10 metros quadrados, a gente não sabe se é em uma ladeira, né? A gente não sabe se é no barranco. A descrição vetorial da superfície, ela integra os elementos topológicos da superfície. Certo? Então, agora a gente tem como entender como uma força atua na superfície, em uma superfície. Aí, veja, a gente tem agora uma força que a gente decompôs, aí a gente só está pegando essa superfície aqui, que para todas as 8 superfícies do cubo a gente teria que fazer essa decomposição. Veja, essa superfície aí, eu botei ela inclinada justamente para ela ter 3 componentes, não 0. Né? Então, ela tem 3 componentes não 0, assim como a força também está inclinada, tem 3 componentes. E para que eu entenda a interação dessas dessas forças, eu preciso entender a interação dessas 3 componentes. Eu preciso entender como Fx interage com a x, como Fx interage com a y, como Fx interage com a z, como Fy interage com a x, com a y, com a z, e como Fz interage com o x, y, z. Aí, veja, eu vou pegar cada uma dessas razões, né, porque, lembra, para o comportamento mecânico de material, o que interessa é a tensão. A tensão é a razão da força com a área. Eu vou fazer cada uma dessas pares, eu escrevi aqui, e vou guardar a direção que eu usei. Fx, Ax, eu peguei, fiz a conta,
seria a tensão causada pela força X no componente X da área. A X. Aí esse elemento aqui, Fy por AY, AX, desculpa, seria a componente, a razão entre a componente Y da força, dividido pela componente X da área, e eu guardei IJ, que guarda essas informações. E aí eu fiz aqui a razão entre o componente Z da força com o componente X da área e guardei que eu estou estudando a ação do componente Z da força, que é relativa à direção K, e do componente X da área, que é relativa à direção Y. E fiz isso para os 9 elementos. Para entender a ação de uma força sobre uma área, que é a tensão, eu preciso fazer essas 9 contas. Certo? Aí, beleza. Mas veja, não há nenhuma garantia que, por exemplo, esse valor IJ aqui seja igual a esse valor. Por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar guardar essas informações. Eu não vou somá-las. Assim como eu pego um vetor, eu não guardo. Ou melhor, eu não somo, eu guardo. Porque cada um tem um efeito diferente. Então, eu vou guardar esse resultado aqui, que eu fiz essa conta, não em um vetor, mas de uma matriz, que é um tensor. Isso aqui, na verdade, eu vou guardar nessa forma aqui, porque eu vi que eu fiz uma besteira ali. Fazer assim. Vou botar aqui mais um slide. Aí vou apagar essas vírgulas. Márcio, você me ouve? Ouço, Cliff. A minha dúvida era esses componentes. Deixa você corrigir aí, depois eu pergunto. Não, pode falar. Aqui estava aí, por exemplo, no FY, a J, para mim seria JI, entendeu? E não IJ. Mas a convenção é ao contrário mesmo. É ao contrário, né? É. Tá bom. Convenção é ao contrário. Eu fiz uma besteira ali no próximo slide. Aí, em vez de guardar isso aqui, em vez de escrever aquele tanto de I, aquele tanto de J, eu vou guardar isso aqui numa matriz, assim como o vetor eu guardo de uma matriz coluna, agora eu vou guardar em uma matriz 3x3 e vou chamar isso aqui do tensor tensão. Assim como o vetor F aqui, por exemplo, eu posso armazenar ele assim. É um vetor que está representando essa soma. O tensor, ele está representando, vai ser uma soma também, porque os elementos não se comunicam, então a gente pode somar que eles vão ser mantidos. Vou mostrar no próximo slide. Mas o tensor é uma representação da interação entre dois vetores, na qual eu guardo a direção I e J de cada um deles. Beleza? Aí na sua CSN, Luiz, deve ter um monte de engenheiro que vive disso aqui.
do engenheiro mecânico, né? Ah, são feras nisso aí, né? É, Deformação, estampagem, né? exatamente. Exatamente. Ele sabe a vida e a morte disso aqui. Vou voltar aqui. Ah, não, eu copiei esse slide. Ixi, não copiei. Não funcionou. Eu não vou salvar, né? Beleza. Deixa eu ver se eu copiei. Não copiei, que vacilo. Eu movi. Veja. Ah, não copiei, estava em cima. Veja. Então vou apagar. Eu estava aqui, né? Essa operação é uma operação formal da álgebra vetorial e da álgebra tensorial, né? Chama produto diádico. Para qualquer par de tensor V, você pode criar o produto diádico deles. Aqui está na forma até que o Cliff sugeriu, mas eu acho que eu escrevi errado aqui, eu vou verificar depois. Você pode... Eu também posso definir meu tensor assim, desde que eu seja consistente ao decorrer. Pode ser por isso, um livro está de um jeito, outro livro está do outro, desde que eu seja consistente nas minhas deduções. Veja, o produto diádico é o produto, a gente chama externo, entre dois vetores, no qual eu guardo as direções dos elementos dos vetores. Foi isso que eu fiz com o tensor tensão. E eu vou guardar ele numa matriz. Assim como eu guardo o vetor. Não tem absolutamente diferença nenhuma. Certo? Aí, beleza. Para o tensor tensão, cada elemento do tensor tensão é definido como o componente da força dividido pelo componente da área. Então, um elemento aqui, tal XY, é a força Y aplicada, na verdade, o componente, vou pegar aqui é o componente Y da força aplicada na área X. Então, tem essa notação aqui para os elementos, tal, plano que aplica a força, X, e a direção do componente, Y, essa é a notação. E aí, veja, aqui a gente já pode ver algumas características aqui desse tensor-tensão. Esse elemento aqui, sigma, os elementos com o mesmo índice são representados por sigma normalmente, depois a gente vai ver por quê. Ele é uma aplicação, resultado da aplicação de uma força X em uma superfície que tem um vetor normal X. Então, ele é um elemento responsável por compressão ou tensão. Isso, certo? Concorda? Né? E os elementos fora da diagonal principal são elementos de cisalhamento, que é uma força. Aqui seria... Eu botei tal pequeno aqui, né? Tanto faz, se eu botar tal aqui. É tanta letra que a gente acaba se perdendo. Se a gente pegar aqui tal XY, é uma força na direção Y. Vamos dizer que a direção Y é para cá. Pegar aqui, deixa eu desenhar aqui, que aí fica mais fácil. Botar assim, X, Y, Z. Vamos pegar aqui um outro elemento. Vamos pegar um que tenha ZX. Tal ZX. Z é o plano que a força é aplicada. Então, um plano assim. E a força, né, porque o vetor normal é um vetor unitário nessa direção, K, né, aqui é K, I, J.
E a força, ela tem essa direção. X. Então, daqui é o elemento tal, Zx. Então, a força cisalhante. Então, na componente principal estão os elementos normais, que a gente chama, as forças normais. A força normal é compressão ou tensão. E fora da diagonal principal, estão os elementos de cisalhamento do tensor. Desculpa. Beleza? Natane, tudo sob controle aí? Mais ou menos. Meio complicado essa parte, mas... É complicada mesmo. É a nova língua, né? Não, sim. Você está aprendendo aí uma nova componente da sua linguagem matemática. E aí aprender uma língua realmente é complicado. Mas é útil. Veja, aí a gente tem aqui, a gente precisa agora saber o que é positivo e o que é negativo, né? O que não é fácil para a gente, né? De engenharia de processo. Aqui está o representado, aqui tem um tensor, tensão. E aqui, representado os elementos positivos, né? Sempre que ele for positivo, a gente representa nessa direção aqui. Por exemplo, tal XY. Se tal XY aplicado aqui nesse elemento for positivo, ele vai ter essa direção. Se for negativo... outra coisa importante. Isso aqui tem unidade, né? É uma tensão, então é Newton por área, por metro quadrado, por exemplo. Né? Não é uma letra. Não é meramente uma letra. Ele tem dimensão. Tudo na engenharia tem dimensão. Com algumas exceções muito pequenas. Né? Então, veja, da mesma maneira que a gente precisa saber quando a gente põe os 3 eixos coordenados, qual lado positivo e qual lado negativo, a gente precisa saber para a tensão. Mas tem um pequeno problema. Para a tensão, a gente tem 9 direções positivas. Né? Porque aqui a gente tem 3, mas aqui a gente tem 9 elementos. Certo? Isso aqui é como se fosse um ponto expandido, assim, né? Aí vou pegar aqui um exemplo. Né? Aqui, só terminando, as tensões normais, sigma xx, ela está aqui. Esse é o plano x. Esse é o... Se a razão entre a força e a área for positiva, vai ter essa direção, representada nessa direção. E na área menos x, que é essa área aqui, ou menos y, porque o vetor normal está apontado para cá, né? Dessa área. A componente positiva, se for um número positivo, sua conta fx sobre ax vai estar apontado para cá. Não é simples, não, é chato. Não é que seja difícil, porque a gente está acostumado com 3 coordenadas, quando passa para 9, a gente tem uma resistência para mudar, mas também essa resistência não vai desaparecer agora, vocês vão ter que dar uma estudadinha. Pela repetição, né? Vai conseguir. Aqui está um exemplo dessa matriz que eu peguei desse site Tudo Engenharia Civil. Aqui eu tensor tensão. Veja que ele tem unidade, que é megapascal, que é meganewton, dividido por metro quadrado, né? Pascal está até errado, né? Tinha que ser PA, mas Pascal é newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão. Veja, antes de pegar essa face aqui. Essa é a face mais x. Esse é o vetor normal. Nossa notação é tal plano, direção da força. Então, se esse aqui é o plano que a gente está interessado, é x, e o outro que vai ser x, y, z. Então, 10
aqui significa que sigma xx igual a 10. Tudo é positivo aqui, não. Esse. Deixa eu ver se é positivo. XY, YZ, esse é negativo, né? Aqui vai ser menos 21. Então, esse aqui, se a gente representar aqui, 11 está na direção positiva também. Só que, veja, o 21, a direção positiva do Z é para cá. Né? Então, esse valor de 21, ele é representado negativamente aqui nessa matriz. Por que usa tensor? Tem duas razões por usar tensor. A primeira é que a gente tem que armazenar os elementos, a ação da componente da força na componente da área, né? A gente viu, a gente vai ter um Fx que vai atuar na componente X, na componente AX, AY e AZ. A segunda razão, que é uma razão muito importante. Se a gente fizer o produto escalar do tensor-tensão pelo vetor normal, a área, a gente tem um vetor que chama vetor tração, que é o vetor da força por unidade de área na superfície que a gente fez o produto escalar. Isso, do ponto de vista matemático, é muito conveniente. A gente pega essa matriz e multiplica por um vetor normal. Veja que eu peguei o vetor, os vetores, esqueci o nome, mas os vetores que definem o sistema de coordenadas. Mas eu também poderia pegar o tensor e fazer o produto escalar com I mais J mais K. E calcular o produto escalar. E eu ia ter a força, eu acho que é nesse tetraedro aqui, né? Alguma coisa assim, eu sou péssimo desenhando. Eu teria a força que atua ali naquele tetraedro. Certo? Eu ia ter que normalizar aí para dar não sei o quê. Tem alguns detalhes. Mas eu posso calcular a força, né? Na verdade, força por unidade de área em qualquer ponto do meu material. Quando eu uso tensão. Né? Bastando fazer o produto escalar, a força por unidade de área, né? Bastando fazer o produto escalar do tensor tensão com a superfície que eu estou interessado. Então, isso aí é um grande avanço. Né? Já que eu tenho aquela confusão de força dividido por área, I com J, J com K, blá, 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 eu organizei e agora é o seguinte, eu posso calcular em qualquer lugar fazendo o produto escalar. Professor, posso tirar uma dúvida? Claro, preciso. Nesses eixos aí de coordenadas, por exemplo, o senhor desenhou de um jeito, né? Tá X, Y, Z, acho que no sentido anti-horário, né? A questão lá da civil põe no horário. Isso tem que ser definido antes, né? Para que a gente possa... Veja, isso aí eu nem tinha notado, você tem razão, não está consistente, mas o sistema de coordenada, normalmente, ele tem que obedecer a regra da mão direita. Certo. Para ele ser consistente. É aquela... Lembra que você aprende física, aquele negócio? Exatamente. Mas eu vou botar isso aí consistente, porque tem que estar consistente. Você está coberto de razão em fazer essa observação. Eu mesmo tinha observado, né? Eu pego as figuras no livro assim para ajudar, nem sempre pego do mesmo livro. Aí veja aqui para fechar, para terminar de viajar.
Se eu tiver um cubo aqui, que x, y, z já estão trocados aí de novo, um cubo de material, eu posso calcular a força que esse elemento de fluido cúbico ele está submetido. Eu pego o seguinte, eu pego esse tensor-tensão para calcular a força por unidade de área na direção x. Eu faço o tensor-tensão aqui nessa área, menos, ou soma, né? Na verdade, a soma vetorial, mais o tensor-tensão escalar I nessa área. Aí eu pego aqui o tensor-tensão escalar essa área, Y, mais o tensor-tensão escalar essa área Y, eu vou ter a força resultante na direção Y. E se eu fizer a mesma coisa com a área Z, que são essas duas áreas, que tem o vetor normal Z, tensor-tensão multiplicado por escalar essa área aqui embaixo, escalar essa área aqui em cima, eu vou ter a força por unidade de área resultante na direção Z. Que é isso aqui. Então, a força resultante, ou melhor, a força resultante em um elemento de fluido, esse elemento cúbico, é dado pela soma do vetor tração, que é o resultado do produto escalar, do tensão pelo vetor normal à área, multiplicado pela área, nas três direções. Como essa superfície é fechada, em vez de uma soma, e se eu fizer esses elementos aqui infinitesimais, né, e eu disser que ds, que é o elemento de área, é dx que multiplica dy, eu posso, em vez de fazer a soma, quando eu levar isso aqui tender a zero, eu posso integrar. Então, o somatório das forças em um elemento de fluido é integral do tensor-tensão, a integral do produto escalar do tensor-tensão, força por unidade de área, né? Ah, não, aqui eu multipliquei por área, então é a força, é integral do tensor-tensão, escalar o vetor normal área, ponto a ponto. Aqui, já devia estar cansado. E, finalmente, para adicionar, como diria, não sei quem é que fala isso, não sei se é Hélio Gaspari, insulto à injúria, eu posso usar o teorema de Gauss e transformar essa integral de superfície em integral de volume, que vai nos ajudar muito. Por quê? Porque os balanços de massa e energia são feitos em relação ao volume, né? Volume multiplicado pela densidade. Então, o somatório das forças em um elemento de fluido, ele é o divergente, a integral do divergente do tensor-tensão no elemento de fluido, se a gente usar o teorema de Gauss, né? Que diz que essa integral de superfície do produto escalar de N por um campo, B aqui, é a integral de volume do divergente desse campo. Beleza, por hoje... Professor, Estamos... Diga, Cliff. aí nesse somatório de forças, está lá em